Vem amanhã e também à noite. Se querem perguntar, perguntai, voltai, vinde. Agora sim, irmãos, podem sentar. Eu imagino que esse texto não seja muito conhecido da grande maioria, e ele é meio assustador, né? É uma visão do profeta Isaías, e ele vai contando essa visão. Ele vai dizendo que ele perdeu o sono, ele viu uma grande catástrofe, e numa parte dessa visão que lhe tomou o sono, que lhe arrebatou a tranquilidade, que ele tentava dormir e não conseguia, numa parte ele via o grande império da Babilônia caindo, sendo destruído, sendo despedaçado, toda a sua idolatria, tudo que Babilônia representa, representa ainda hoje. O profeta Isaías vê um futuro, um tempo muito longe dele, e ele vê o fim do império babilônico. Depois que o profeta transmite aquilo que ele ouve da voz de Deus, quando Deus diz assim: olha, eu sei que meu povo tem sofrido e vai sofrer durante esse tempo, mas olha, eu quero que o meu povo, fique atento no que eu vou dizer. Eu vou pôr as mãos, eu vou pesar a mão contra Dumá. E no meio dessa visão ele ouve um grito. Isaías ouve um grito e diz: gritam-me de Seir. E o grito que ele ouve é o seguinte: guarda, ou seja, alguém desse lugar chamado Seir grita para um guarda: guarda. Imagina a situação, alguém se levanta de noite, imaginou uma noite escura, uma noite nebulosa, uma noite aterrorizante, e alguém sai pela porta de casa desesperado e fala assim: guarda, guarda, que hora nós estamos da noite? Que hora nós estamos da noite? Essa pergunta é uma pergunta que vem ecoando por todos esses anos, por todos esses séculos, das pessoas, das populações que estão desesperadamente à procura, anelando, esperando, ansiando o romper da manhã desta longa noite que a humanidade tem vivido. Noite essa que dia após dia parece ser mais densa. Noite essa que dia após dia parece estar mais fechada, mais escura, mais sombria, mais macabra, mais incerta, mais insegura. Eu quero falar sobre Dumá. O que é Dumá? Porque o texto diz assim, né? Sentença contra Dumá. Em outras versões diz peso contra Dumá. Peso de Dumá. Peso e sentença é a mesma coisa. É uma sentença proferida sobre um lugar. Eu quero falar com vocês sobre, primeiro, antes de falar sobre Dumá, eu quero falar sobre o pai de Dumá. Dumá é um lugar, mas quem gerou, quem inaugurou esse lugar? Edom. Dumá também nós podemos chamar de Edom. E Edom é Esaú, o irmão de Jacó. Então Esaú constitui uma família. Essa família cresce e de repente eles são tão grandiosos, se tornam tão poderosos, tão bem sucedidos, que eles já não são mais uma família. Eles não são mais um arraial, mas eles são uma cidade, eles são um reino, eles são um império. Dumá era então a cidade, a localidade, mesmo a localidade chamada de Edom, que são os filhos de Esaú. Mas quem foi Esaú? Esaú foi o irmão de Jacó, filhos de Isaac. Isaac teve 2 filhos, os 2 filhos gêmeos, mas o primeiro deles, primeiro a nascer, teve o direito de se chamar primogênito. Apesar de serem gêmeos, o primeiro é retirado da barriga da mãe
primeiramente do seu irmão. E esse homem chamava-se Esaú, e apesar de eles serem gêmeos, eles nasceram e cresceram completamente diferentes, na maneira de pensar, na maneira de vestir, nas suas preferências, do modo geral, eles eram completamente diferentes. Esaú era um homem do campo, um homem forte, um homem acostumado com a caça. Jacó era um rapaz caseiro, ficava perto da mãe, gostava de cuidar dos animais de casa. Pela tradição daquela ocasião, o filho primogênito tinha direito à herança do pai, e essa herança era dada por Deus, era uma promessa de Deus. E um belo dia, vocês conhecem bem essa história, Esaú volta de uma caça muito cansado, e Jacó, mas sua mãe, tramam uma ideia para enganar o pai deles, pai de Jacó e de Esaú, para tomar de Esaú a primogenitura, e Jacó reclama para si a primogenitura. Mas para isso, ele precisava quebrar esse princípio, ele precisava tomar de Esaú a primogenitura, e ele faz isso de uma maneira ardilosa, esperta. Conhecendo o irmão, ele faz um guisado, uma comida bem gostosa ali, e oferece a Esaú aquele alimento, aquele refasto. E quando Esaú vai pegar aquilo, Jacó diz assim: não, eu te dou essa comida, mas você tem que me dar a sua primogenitura, a sua herança, a sua bênção, a sua vez de ser exaltado pelo nosso pai, e receber dele todas as promessas que ele tem, vindas de Deus, eu quero elas para mim. Esaú ironiza o irmão e diz: que me adianta ter a primogenitura se eu morrer? Me dá logo essa comida aqui, moleque, vou comer isso aqui, que primogenitura que nada. Naquele momento, Esaú se ri de Jacó. Esaú satiriza o Deus que o pai, o avô, toda essa geração amava e adorava. Ele simplesmente é considerado um homem profano. Por que profano? Porque ele ironiza e ele simplesmente nega o sagrado. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17 diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, depois desse evento, e que Isaac, o pai de Esaú, diz assim a Esaú: Esaú vai cobrar a bênção da sua primogenitura, e o pai dele, que também tinha sido enganado ali pela trama de Jacó, o pai de Esaú diz assim: não, eu já dei a minha bênção, a primogenitura já foi dada. E naquele momento, aquele rapaz tem um choro triste e copioso. Guardem atenção, guardem bem o que eu vou dizer, com atenção, com relação a esse choro de Esaú. E agora olhem o que diz o escritor, o autor do livro de Hebreus, diz assim: não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Guarde isso, porque você vai pensar o seguinte: mas que Deus mau é esse? O rapaz chora diante de Deus, se arrepende, e Deus assim mesmo mantém a sua primogenitura com o outro e não devolve para ele. Poxa, mas que Deus é esse rancoroso que vê Esaú chorando e não faz nada? E esse Esaú, mesmo sem a sua bênção de primogenitura, toca a vida, cresce sua família, montam esse lugar, inauguram esse lugar chamado Dumá ou Idumeia, que é a terra dos descendentes de Esaú. E no meio dessa terra havia uma montanha. No meio dessa terra havia uma montanha, e essa montanha se chamava Seir. Olha onde nós vamos chegar. A terra era a terra de Edom, a terra dos descendentes de Esaú. E no meio dessa terra havia uma montanha. Essa montanha chamava Esaú.
que Esaú significa? Esaú significa o homem profano. Esaú significa o homem idólatra, porque ele preferiu adorar a si mesmo, os seus desejos. Ele deixou de lado aquilo que Deus tinha para ele. Ele achou que aquilo era pouco para ele e que um simples prazer, uma simples refeição era mais interessante do que o sagrado. Por isso ele é considerado na palavra de Deus como um homem profano. Esta é a terra que ele inaugura, essa é a terra que ele habita. Os seus descendentes carregam sobre si esse peso de serem homens idólatras, de serem homens profanos. O povo de Israel sai do Egito, e no caminho do povo de Israel eles passam por Seir. Eles passam naquela região. E naquele momento, ele já andando há 2 anos, Deus orienta Moisés que envie 12 homens para ir olhar a terra que eles estavam indo procurar. Eles saíram do Egito, estavam indo buscar uma promessa. Agora não falo mais de Edom, não falo de Esaú, falo do povo de Israel, dos descendentes agora de Jacó, dos descendentes agora do irmão de Esaú. Esse povo vem saindo do Egito escravo, e no meio do caminho eles passam por essa terra, que é a terra do tio deles, né? Do tio, sei lá quantos graus para cima, o tio Esaú. Ele era dono daquelas terras, os seus descendentes. E quando eles chegam ali em Seir, Deus para a multidão e diz: manda até Canaã 12 homens. Então Moisés envia os 12 homens, e vocês sabem o final da história. Esses 12 homens voltam de Canaã dizendo: olha, a terra é maravilhosa. Mas 10 desses homens dizem assim: ela é maravilhosa, mas ela é terrível. Ela é cheia de gigantes, ela é cheia de dificuldades, ela é cheia de guerreiros, cheia de pessoas que vão acabar conosco como se nós fôssemos gafanhotos. Desses 12 homens, 10 inflamaram o povo, dizendo que não era possível eles passarem adiante e tomarem a herança que Deus tinha dado a eles. Mas 2 deles, chamados Josué e Caleb, rompem com aquele discurso e dizem: não é assim. Nós vimos, a terra é maravilhosa, a terra de fato é como Deus nos disse. Mas acontece que há gigantes sim, mas se Deus nos prometeu, Ele vai nos dar o recurso. Nós vamos tomar aquela terra será nossa, ainda que tenham homens lá muito maiores do que nós, ainda que os exércitos sejam gigantescos. Mas se o nosso Deus nos concedeu essa herança, Ele vai nos dar essa terra e nós vamos tomá-la. Mas diante do discurso daqueles outros 10 homens, o povo queria apedrejar a Josué e Caleb, porque para eles era muito melhor dar meia volta e voltarem para o Egito. Por quê? Porque eles estavam em Seir, e porque o coração deles estava carregado da idolatria do Egito. Então Deus faz o seguinte: olha só, vocês não vão sair daqui, vocês vão ficar rodeando essa montanha, a montanha da idolatria. Vocês vão rodear essa montanha até que todos os idólatras dentro dessa multidão morra definitivamente e não alcance Canaã. Canaã não pode ser alcançado por idólatras. Canaã não pode ser alcançada por pessoas que têm dentro de si o seu próprio ego, pessoas que têm dentro de si o desejo de satisfazer unicamente os seus mais infames e passageiros desejos. Canaã é uma terra para pessoas que acreditam piamente de que Deus existe. Canaã é uma terra que existe e ela é reservada necessariamente para pessoas que creem que Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Deus não vai aceitar, Deus não vai barganhar com homens e mulheres que querem ir para Canaã, mas querem carregar consigo todo o peso, toda a idolatria do Egito. Então essas pessoas precisam se encontrar com Seir. E ali eles rodaram aquela montanha durante longos e penosos 38 anos. Por 38 anos eles rodaram aquela terra. E Deus disse: vocês não toquem no povo de Seir. Apesar de tudo que eles são, não toquem neles. Eles são parentela de vocês. Eles não são como vocês. Eles não têm herança de vocês, mas eles são parentela de vocês. Não toque neles. Após 38 anos, somado aos primeiros 2, 40 no total, Deus dá uma ordem e diz assim: chega!
Toda essa população idólatra que saiu do Egito acabou falecendo por idade, por doença, a gente não sabe muito bem. E apenas os que nasceram no deserto nesse tempo, transformaram-se numa multidão, esses agora vão entrar em Canaã. E Deus fala assim: olha só, Moisés, chegou a hora. Qual é o rumo, Senhor? Vira para o norte. Vai para o norte, Moisés. Canaã está virada para lá. Eu me pergunto, irmãos, por que esse povo andou esse tempo todo e não teve a ideia de escalar a montanha? Por que esse povo passou esse tempo todo e não teve a curiosidade de tentar achar Canaã passando por sobre a montanha? Meus irmãos, e eu cheguei à conclusão, e o Espírito Santo tocou no meu coração dizendo o seguinte: ninguém vai alcançar promessa nenhuma subindo no alto do seu ego. Ninguém vai a lugar nenhum nesse mundo e nem no porvir se não abandonar completamente o seu tempo de idolatria. E você sabe muito bem que idolatria está longe de ser apenas adorar um santo, uma imagem de barro. Estou falando de idolatria, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, a começar com você mesmo. Seir precisava ficar no passado daquele povo. O Egito precisava virar passado daquele povo. Nosso lugar, meus irmãos, nosso lugar não é Seir. Lá em Deuteronômio capítulo 2, conta essa história. Depois vocês dão uma olhadinha lá, dão uma checada. Vocês vão ver essa história do momento que o povo chega lá em Seir. Quem ama Seir, morre em Seir. Quem ama o Egito, fica no deserto. Hoje é o último dia do ano. Você pode até não acreditar no que eu estou falando, mas você acreditando ou não, esta é uma verdade incontestável, inegável. Tomara que você não pague para ver. Quem ama as coisas desse mundo, quem põe a si mesmo como resposta das suas dúvidas e suas perguntas, está rodando pelo Monte Seir e vai rodar toda uma vida e de lá não sairá, a menos que você queira renascer nesse deserto e ouvir a voz de Deus, que vai falar hoje aqui. E nós vamos falar sobre o norte. O povo de Deus obedeceu a voz de Deus e saiu e foi para o norte e alcançou o Canaã. E muitos anos depois, esse homem, o profeta Isaías, se levanta e começa a falar de um tempo onde ele vê o Salvador vindo para o mundo. Ele é o profeta que mais fala, que mais aborda, que tem mais propriedade ao falar da vida do Messias. E neste momento, ele vê um tempo muito distante e ele ouve os gritos de Seir. Meus irmãos, alguém está acordando do meio deste sono que o mundo está vivendo. E sabe o que eu imagino? Sabe o que eu vejo? Sabe o que me assusta? O que me deixa perplexo? É que as pessoas, quanto mais estudam, quanto mais se aprofundam, quanto mais tecnológicas são, mais, desculpa ser franco, mais tontas elas são, mais dormentes elas são, mais sonâmbulas elas são. Então nós vivemos numa época onde a noite chegou no seu clímax, onde nós vivemos a hora mais escura, a hora mais densa, a treva mais dolorida e mais fria. Nós estamos vivendo esse momento e o mundo dorme, e as pessoas dormem, e as pessoas estão envolvidas nos seus negócios, nas suas coisas, elas estão dormindo para o que está acontecendo. Meus irmãos, dormir no tempo profético não é necessariamente você deitar na sua cama e não ver o que está acontecendo, é você não saber o que está acontecendo, é você ignorar o que está acontecendo, é você não abrir as portas da sua casa, é você não perguntar para o guarda, a que hora nós estamos da noite. Essa noite que as pessoas vivem é uma noite muito sedutora.
o príncipe deste século, o Deus desse lugar, ele apronta para as pessoas de Seir uma noite tranquila, aparentemente morna, com uma aparente segurança, e você então é embebecido, você é tomado por essas falsas expectativas de que está tudo bem. Olha, veio no momento de maior tecnologia que o homem pudesse imaginar. Nós estamos no momento que a tecnologia é tão absurda, e o mundo caiu de joelhos diante de um bichinho, de um vírus que ele é simplesmente invisível. Nós sofremos mais, se comparado à tecnologia que nós temos, mais do que a peste que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, quando a tecnologia era muito menor do que a de hoje. Então, se você pensar hoje no arraso que essa pandemia nos causou, versus a alta tecnologia que nós estamos vivendo, você vai perceber que é algo devastador. Mas tudo bem, tem uma vacina. Eu não vou aqui dizer contra ela, não estou dizendo isso. Não se assuste, não vou pregar contra a vacina, não vou mesmo. Mas fique tranquilo, não deu muito certo ter a segunda dose. Tá legal. Volta para dormir. Não, mas fica tranquilo, deu um ruim aí, piorou o negócio. Tem uma terceira dose agora, da mesma vacina. Não sabemos mais quantas doses vão existir, mas quantas vezes for necessário para te manter dormindo, uma nova dose vai aparecer. E agora eu não falo necessariamente da vacina, eu falo de qualquer tipo de astúcia que for feita pelo príncipe deste século para manter as pessoas quietas em Seir, dormindo. As pessoas estão preocupadas com a série que elas mais gostam. Elas estão preocupadas em vestir as roupas mais famosas. Elas estão preocupadas em ir para as baladas mais interessantes, mais acaloradas. Elas estão preocupadas com o tempo que elas gastam na frente do espelho se admirando. Meus irmãos, isso tudo é noite. Isso tudo é sono. Isso tudo é para roubar de você, para roubar das pessoas que estão em Seir, a sua capacidade de chegar para o guarda e perguntar: guarda, que hora nós estamos da noite? Alguém explica para mim o que está acontecendo no tempo? Alguém explica para mim por que a natureza ficou pirada de uma hora para outra? Alguém me explica por que tanta gente está rodando de um lado para o outro? A natureza simplesmente geme. A natureza simplesmente está gritando para o mundo: algo errado está acontecendo e o mundo está dormindo. Mateus 24, dos versículos 6 a 13, me permitam ler alguns versículos, eu vou ler agora para vocês rapidamente, que diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Será que isso não está acontecendo? Ou está? Não basta ter guerra, o rumor de guerra pode ser pior do que a guerra. É a ideia de que uma guerra vai acontecer, que pode acontecer. Os rumores de guerra nos deixam aterrorizados, e nunca você trombou com tanta farmácia por aí. São os rumores. E olha, 2000 anos atrás, um homem se levanta e conta essa história. Ele diz: olha, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos. Ih, mas que notícia ruim, no último dia do ano. Isso é um negócio mais alegre. Pelo amor de Deus,
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu vou dizer uma coisa para você: boa notícia não é eu falar que está tudo bem, boa notícia não é eu falar uhul, boa notícia não é eu fazer um sorteio de um carro zero, boa notícia é eu te dizer a verdade, boa notícia é eu abrir a porta e falar assim: olha, tem um guarda que sabe o que está acontecendo, tem gente que está de olho, há um povo que sabe e está ouvindo os gritos de Seir. Nós estamos de olho, nós estamos colados no relógio de Deus, o povo de Deus sabe a hora que nós estamos preparados. Não sei se todos estão, mas deveriam estar. Nesse tempo de correria, nada está bom, nada é suficiente. As pessoas, elas se arrependem do que fizeram. E agora eu volto a dizer sobre o caso de Esaú. E por que Deus não colheu as lágrimas de Esaú? Porque Esaú não se arrependeu do seu pecado, ele se arrependeu da herança que ele perdeu. É diferente. É como alguém que se embriaga, pega um carro e parte em alta velocidade, e no meio do caminho ele encontra uma árvore, e encontra o fim das suas pernas, e ele acorda um dia no hospital e chora: porque eu perdi meu carro. Quando ele deveria ter pensado: por que eu tomei a primeira dose? Esse é o choro de Esaú. Esaú não chora porque: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa. Porque o homem que se arrepende de fato, ele encontra o colo de Deus. O homem que se arrepende de fato, ele jamais é negado por Deus. Mas Esaú não se arrepende por Deus, ele se arrepende da herança que ele perdeu. Ele se arrepende de não ter jogado aquele prato na cara de Jacó. É disso que Esaú se arrepende. Essas são as lágrimas de Esaú, lágrimas doídas, lágrimas sofridas. E tem muita gente hoje aqui, infelizmente, aqui dentro e fora daqui, chorando o choro de Esaú. Choram por aquilo que perderam. Ah, Senhor, eu perdi um namoro. Ah, Senhor, eu perdi meu casamento. Ah, Senhor, eu errei, eu vacilei, eu perdi meu emprego. Ah, Senhor, o meu filho saiu e ele foi esfaqueado no meio da noite. Mas você não pensa: meu filho saiu e foi esfaqueado da noite porque eu falhei com meu filho, eu falhei com a educação dele, eu deveria ter levado meu filho ao conhecimento da palavra do Senhor, e meu filho não quis. Esse é o choro de Esaú. Que os irmãos me entendam, me perdoem, porque eu sei que uma mãe merece chorar em qualquer situação por um filho. E há muitas mães que levaram seus filhos para o evangelho e eles não quiseram. Isso é uma outra coisa, isso é um outro assunto. Eu estou falando das lágrimas de Esaú. E você precisa pôr a mão no seu coração essa noite, verificar a sua mente, se as lágrimas que você tem derramado são lágrimas de arrependimento, lágrimas que promovem transformação, metanoia, mudança de estágio, mudança de vida, ou são lágrimas de Esaú. Aqui no mundo a gente costuma dizer lágrimas de crocodilo. As pessoas que estão presas em Esaú, elas querem barganhar com Deus. Elas acham que um simples dízimo, uma oferta, resolve o problema. Elas não estão entregando aqui gratidão, elas estão pagando a Deus para ver se Deus dá alguma coisa de volta. Você está perdendo seu dinheiro, tá? Põe aqui não. Não põe o seu dinheiro de troca aqui, guarda ele no seu bolso. Aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu recebo X, então eu tenho obrigação de entregar 10% desse X aqui. Mas se eu conseguir um negócio aí, Deus não vai nem saber. Minhas férias, um dinheirinho esse que apareceu. Não,
eu já fiz a minha parte, já paguei o meu dízimo. São pessoas que estão barganhando com Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer a sua gratidão. É isso que Deus quer. Deus quer outra coisa, mais do que a sua gratidão, ou além da sua gratidão, Deus quer a sua fé, de saber que Ele pode dar muito mais do que você deixa aqui. Então não é sobre trazer dinheiro aqui, não é sobre barganhar com Deus, é sobre entregar toda a sua vida a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite, e tem muita gente que escolheu não estar aqui, tem muita gente que resolveu estar em outro local, tem muita gente que quer continuar dormindo. Eu vou dizer, por mais que eu grite, por mais que os missionários levantem aqui, por mais que tenha teatros aqui, por mais que no mundo inteiro, rádios, gente gastando teu tempo, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, correm para lá e para cá, pessoas morrem pregando o Evangelho, pessoas morrem, pessoas são machucadas, pessoas são feridas, pessoas choram, porque elas pregam o Evangelho e não são ouvidas, são tidas como loucas. Por mais que nós façamos isso, sempre vai ter gente dormindo. E eu sei, meus irmãos, que eu vou ficar aqui não sei quanto tempo, e todo o tempo que eu tiver, eu vou marretar a palavra do Senhor aqui, e eu sei que muito menos gente do que eu precisava alcançar, muito menos gente que eu amo, que gostaria de entender essa palavra. Meu irmão, acorda! Nós estamos no último dia do ano, mas nós não sabemos o que vai acontecer ano que vem. Se vai surgir um novo vírus, uma nova variante, um novo terremoto, um meteoro de onde vem, não sei. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse mundo. Eu não falo necessariamente das tragédias naturais, eu falo das tragédias sentimentais, das tragédias morais que estão devastando o mundo. Nós não sabemos mais quem é quem. Você tem medo agora de usar artigo masculino e feminino? Nós temos medo agora de nos comunicar com as pessoas. As brincadeiras que nós fazíamos antigamente, nós não podemos mais fazer. Daqui a pouco as pessoas, elas não querem falar apenas sobre ser homem, sobre mulher, ser mulher. Elas vão falar assim: eu não quero só ser homem, eu também quero ser uma porta. Não é sobre ideologia. Eu também me sinto um cachorrinho. E já tem. Eu sei de gente que está vestido de cachorro, latindo e tudo. Oi? Transespécie, isso que eu falei? É isso aí. Isso tudo está montado para que as pessoas continuem dormindo. Meu irmão, não durma. Acorda deste sono. Nós vamos gritar essa noite. Nós vamos avisar ao povo de Seir. Nós temos um guarda aqui. O guarda é o Espírito Santo, meus irmãos. Nós, esta igreja, nós não dormiremos, irmãos. Nós não vamos deixar secar o óleo da nossa candeia. Em nome de Jesus, Senhor, não deixa a minha candeia esvaziar esta noite, Senhor. Eu preciso de luz para esse momento. As trevas são ardentes, as trevas são vigorosas, mas essa igreja, o povo de Deus, vai seguir com as suas candeias cheias de óleo, e nós seremos reconhecidos como povo de Deus. E o guarda de Israel, o guarda do Senhor, ele vai à nossa frente, ele toma a nossa mão, ele guia, ele aponta o norte. Nós estamos seguindo para o norte, meus irmãos. Nós vamos para Canaã. Nós não retrocedemos, nós não desistimos, nós não paramos em Seir. Nós vamos para o norte. Nós não podemos temer a tempestade, porque o mundo teme a tempestade, mas no nosso barco Jesus está presente, e Ele nos acalma. Ele acalma qualquer tempestade. Essa noite a sua tempestade pode se acalmar, porque Jesus vai entrar no teu barco se você deixar. O guarda está te avisando, o guarda está aqui nesta noite. Passeia, guarda, passeia, Espírito Santo, e vai acordando o povo. Entre em 2022 segurando na mão do guarda, o guarda de Israel,
que não tosqueneja, que não vacila, que não dormita, que não cochila. Esse guarda, você pode botar sua mão e dizer assim: guarda de Israel, que horas são da noite? Ele vai dizer assim: meu povo, fique calmo, nós estamos chegando em Canaã. Pode ser que 2022 não chegue ao seu fim, pode ser que Canaã se aproxime logo nos primeiros dias do raiar de 2022, eu não sei, Ele sabe. Continua caminhando ao lado do guarda, pergunta para o guarda todo dia: guarda, a que hora nós estamos da noite, guarda? Deixe Ele guiar a sua vida. Não creia nas fantasias que o príncipe deste século está montando para que você continue dormindo. Meus irmãos, Jesus está voltando? Não. Jesus não está voltando. Jesus está vindo? Não, Jesus não está vindo. Jesus não está voltando, Jesus voltará. Jesus não está vindo, Jesus virá. Ele vem, porque se ele estivesse voltando, dava tempo de você pensar. Não dá tempo de pensar. Ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Essa será a vinda do Filho do Homem, meus irmãos. Esta noite você está pronto para receber esse dia glorioso em que Jesus virá rapidamente e levará o seu povo consigo? Fique de pé, ajoelhado, como você quiser. Como você quer entrar em 2022? O novo ano está raiando. Acorda, povo de Deus, acorda, nação de Cristo, vamos gritar para o mundo. Eu queria que vocês contassem comigo, de 10 até 0, nós entraremos em 2022, agarrados na mão do guarda. O guarda de Israel vai nos guardar esse ano. E agora contem comigo, e depois dê o seu glória a Deus mais forte que você conseguir. Contem comigo agora: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aleluia! Faz barulho! Glória a Deus! Aleluia!